Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A canalização vem de muitas fontes, você pode dizer, mas as que são precisas e verdadeiras são as cheias de amor e compaixão do Espírito. Este campo também é outra coisa. É uma fonte multidimensional de potenciais neste planeta, pois contém toda a consciência de todas as almas aqui. Vai além do que você chama de véu e toca a face do Criador. É daí que vêm as nossas informações, meus queridos. E se vocês ouvirem uma canalização cheia de medo ou ego, ou que lhes pede para vocês fazerem coisas inapropriadas ou seguir um determinado conjunto de regras, cuidado, essas mensagens não são provenientes do campo. Novas informações que vêm para as velhas almas. Esse campo de que falamos está começando a ser mais coerente e reconhecível pelas almas antigas. Há aqueles que estão assistindo nesses 3 dias, que são almas muito antigas no planeta. Há aqueles que estariam interessados em vir para um evento de meditação e canalização durante todo o dia. Geralmente, tem uma maturidade que, talvez, outros não tenham quando se trata de coisas espirituais. É uma maturidade que vem da experiência, do treinamento, do ensino e das lições aprendidas em muitas vidas. Isso não torna uma alma velha uma pessoa melhor do que uma alma jovem, mas significa que ela tem mais experiência. É como se vocês vissem aqueles que passaram pela escola em oposição aos que não o fizeram. Todos são seres humanos bonitos e inteligentes, mas os que se formaram têm mais experiência. Estes são os que muitos reconheceriam e consultariam por sua sabedoria. Estes são quem as almas antigas são e, em geral, aqueles que estão participando desta conferência no momento. Quero lhes contar uma coisa que realmente começou há alguns anos, mas que tem um significado poderoso hoje. É algo que esperávamos, mas sobre o qual não falamos antes. Muitos de vocês, almas velhas, que estão assistindo a isso, que estão ouvindo a isso, se considerariam canalizadores intuitivos e curadores. De fato, vocês são. E isso faz parte da sua maturidade. Algumas coisas que a professora Marilyn estava dizendo hoje são sobre quem vocês são. Têm passado por muitas situações em vidas passadas, em vez de ter que aprendê-las nesta vida. Ela fez uma revisão para vocês, para que vocês se reconhecessem nos ensinamentos dela. Talvez vocês possam se considerar alguém que esteja recebendo informações agora, neste momento. Essa é uma maneira simples de dizer
que a intuição, que é gerada a partir do campo, agora entra em vocês de uma maneira multidimensional e os preenche de potencial e informações. É diferente de tomar notas em uma palestra, não é? Há aqueles que estão se abrindo para as informações agora, que sentem que são novas, belas, profundas e algo que o mundo precisa saber. Há pessoas sentadas aqui agora dizendo: como Cryon sabia disso? É exatamente assim que me sinto. A razão pela qual eu sei disso é porque não são apenas vocês, meus queridos. Isso é algo que aconteceu com as velhas almas em todo o mundo. É um fator dentro de tantos no planeta que assistiriam a uma reunião como essa. Vocês estão recebendo informações que nunca viram escritas em nenhum livro. Vocês estão iniciando um download gradual de novas informações para esse momento. Algumas informações que vocês recebem são fornecidas com o que vocês podem chamar de linguagem da luz. Algumas informações são conceituais e estão dentro de uma dimensionalidade que ninguém falou ainda. Vocês estão começando a ver informações muito novas sobre o ser humano. Alguns estão vendo novos equilíbrios de chakras e áreas do corpo humano, nas áreas que vocês estudaram durante toda a vida. Esses novos atributos vão muito além das áreas que são as áreas normais dos chakras. Talvez vocês estejam vendo a extensão pela primeira vez do Merkabah humano. É uma extensão da percepção para a velha alma. O Merkabah é um campo de energia em torno dos seres humanos que é conhecido desde as antigas escrituras no livro de Reis 2, quando Elias o expôs a Eliseu, que o viu e o descreveu o mais rápido que pôde. Aqui está como é. Aqui está o que é. Eliseu realmente pediu essa habilidade, uma porção dupla do que Elias tinha. Quando Elias ascendeu, aparentemente com hora marcada, Eliseu viu um enorme campo de energia de luz branca, com até 8 metros de largura, 24 pés. Elias parecia andar dentro dele, enquanto ele subia ao céu. Muitos que estão ouvindo e lendo agora estão começando a identificar essa mesma percepção. Com que se parece? Quais são os padrões? Quais são as cores? E por que as cores não podem ser facilmente vistas pelo olho humano? Quais são os novos tipos de frequências ou atributos que seguem um padrão de som e cor, que criam a dança da energia dentro da Merkabah que poucos já viram?
Olhem para isso, meus queridos. Há movimento, meus queridos, porque não é estático. Está sempre em movimento. E alguns de vocês o estão vendo e começando a relatá-lo. Alguns de vocês o estão vendo e se interiorizando e reconhecendo algo que não esperavam. Parte disso pertence à energia da Terra. Vocês estão vendo Gaia pela primeira vez, em todas as suas camadas, dentro do Merkabah. Para alguns, a reação é sentar e ficar em silêncio com Gaia e meditar, pois há informações antigas que estão sendo redescobertas. A Terra, a natureza, é uma parte importante da própria raça humana. Perguntem a qualquer indígena sobre isso e eles os preencherão com o seu legado de informações exatamente deste fato. Agora, entrando em contato, às vezes, há críticas daqueles que meditam e canalizam por longos períodos de tempo, todos os dias. Muitos diriam: de que serve isso a alguém? A própria pergunta revela uma compreensão errônea sobre o próprio processo. Meditação não é apenas para melhorar o indivíduo. Os críticos não entendem que essa é a energia da velha alma que entra diretamente no planeta e o planeta reage, já que, na verdade, faz parte do Merkabah de quem medita. Mas não é uma reação linear. Alguns de vocês fazem isso. Na verdade, podem aumentar a vibração de toda a área, porque muitos de vocês estão dispostos a sentar e ficar em silêncio e sabem disso. Este é o começo de uma nova visão. Essas são as coisas das quais falamos antes, exceto que nunca sintonizamos com precisão essas informações para as almas antigas que estão despertando. Esta é uma nova ponte. É uma ponte que agora é muito transponível e está se abrindo, meus queridos. Vocês notaram o que acontece quando este planeta começa a ficar parado e não há atividade e há muita pouca poluição? No momento, é isso que está acontecendo, meus queridos. Toda a atividade e o ruído estão agora em silêncio por um momento. Nesse espaço silencioso, todas essas novas coisas intuitivas são capazes de fluir para a velha alma, o que não era possível ocorrer antes. Vocês estão começando a reconhecer e entender alguns dos motivos por trás do que está acontecendo neste planeta e por que ele está silencioso. É isso. Isso é apenas por um tempo, meus queridos. Isso acabará. Mas agora, neste espaço onde tudo parou,
A intuição da velha alma está começando a voar através desse véu para a consciência de muitos de vocês. A pineal na velha alma está começando a ser muito ativa e começará a dar visões àqueles que têm a capacidade de ver dessa maneira. E quem são os instrumentos para ela e os canais para ela? Novos processos estão começando a ocorrer, mesmo para os curadores que fazem isso há 40 anos ou mais. Muitos curadores estão dizendo: "Oh, meu Deus, eu perdi isso. Como isso aconteceu?" Ah, meus queridos, é isso que acontece quando vocês se aquietam. Vocês começam a olhar para o seu próprio trabalho e começam a ver que ele pode até ser maior do que vocês pensavam. É lindo. É como uma mudança de canais no rádio, de uma frequência para a outra. E vocês estão começando a aprender mais, sintonizando-se com a nova frequência. Queridos humanos, que já passaram por estas coisas, quero lhes dar uma informação esotérica. Vocês ainda são um ser humano linear, vivendo em apenas algumas dimensões. Alguns dizem que vocês estão na 4ª dimensão, pois a 4ª dimensão, segundo a ciência, é o tempo. Então, na verdade, vocês andam por aí, na 4ª dimensão, junto com todos os outros. E essa é a sua realidade para o planeta. No entanto, como a velha alma, vocês estão começando a sentir e se mover para um tipo maior de dimensionalidade. Alguns podem ter lhe dito que o planeta agora está se movendo para a 5ª dimensão. Isso pode fazer sentido se vocês estiverem se movendo de tal maneira linear. Mas vocês não estão. Agora vocês estão começando a expandir as percepções para todas as dimensões, gradualmente. Isso é difícil de explicar. Pensem no seguinte: digamos que vocês venham de um mundo em preto e branco. A cor está chegando, mas o seu mundo não irá de repente se encaixar na cor. Sua percepção começará a ver gradualmente as cores suaves, a caminho para as cores totais um dia. Então, suas existências na 4ª dimensão é em preto e branco. Mas entrar na cor não significa que vocês receberão uma cor de cada vez. Em vez disso, vocês gradualmente entram em todas as cores. É assim que a dimensionalidade funciona. Uma nova maneira de absorver as informações. Estejam cientes disso. Haverá uma tendência para alguns de vocês que estão recebendo esse tipo de informação, de simplesmente recebê-la academicamente. Aqui está
o que eu quero dizer. Digamos que vou levá-los a um passeio pela cidade. No processo, eu lhes digo: olhem para este edifício multidimensional. Vejam isso. Olhem estas lindas cores. Eu gostaria de lhes falar sobre isso. Então, como um bom aluno, escrevam, façam alguns desenhos e digam: isso é lindo. Eu vejo outra ali. Conte-me mais. A turnê continua e eu digo: ok, tem outra aqui. Deem uma olhada nesta outra aqui, porque também é um edifício multidimensional e tem todos esses atributos e formas que vocês nunca viram antes. Depois, há outro e outro. Vocês ficam informados e fazem várias notas no papel. Então, vocês descansam e dizem: esta é a minha contribuição para o planeta. Agora posso ver e conhecer a nova cor que está chegando ao planeta. Este sempre foi o caminho, meus queridos. Vocês aprendem e ensinam e depois observam um pouco mais. As pessoas esotéricas são frequentemente criticadas por não estarem aterradas ou por não terem meios acionáveis para ajudar o resto da humanidade. Em vez disso, elas simplesmente se sentam e meditam ou falam de coisas invisíveis e permanecem em seus próprios círculos. Assim, deixem-me lhes contar como isto mudará. Todos vocês que chegaram à conclusão de que realmente há mais para ver e que a linguagem da luz e toda a nova multidimensionalidade nas coisas que estão vendo são reais, precisam saber disso. Quero lhes dizer que, com cada uma dessas novas percepções, chegam informações adicionais que flutuam por baixo em camadas. É assim que a multidimensionalidade funciona. Não é mais uma informação linear. Vocês não podem simplesmente passar para o próximo nível de aprendizado e dizer que lindo, ou desenhá-lo em um livro, ou sentar e meditar sobre ele. Cada uma dessas novas percepções vem. Vocês estão prontos? Ação. Cada nova percepção é um item acionável. Não é só saber, é para usar e experimentar. E o passeio continua. Aqui está um prédio bonito. Agora aqui estão os planos para construí-lo. Vocês não esperavam isso, não é? Toda a visão que vocês têm tem algo que complementa, que é ação e experiência para vocês. Esta não é a velha maneira das coisas, não é conhecimento, mas é uma revelação de um novo pensamento. Vejam a imagem, vejam o conceito,
Vejam as cores e ouçam e provem. Em seguida, comecem a procurar as camadas de entendimento abaixo dos dados. Quando vocês entram no prédio, é uma metáfora para procurar dentro as informações. A beleza de um item acionável pessoal vem com todas as camadas que vocês estão vendo e ensinando. Um item acionável significa algo em que vocês agem. As novas informações multidimensionais são sintonizadas para vocês, seu campo, e estão aí para vocês usá-las. É para vocês, como uma alma velha, usar e depois ensinar ou mostrar pelo exemplo. Isso tudo é novo e pode ser confuso para alguns de vocês que estão começando a experimentar isso. Meus queridos, vocês não estão tendo uma segunda visão, porque são uma boa alma velha. Vocês estão tendo uma segunda visão para poder ensiná-la. É para que vocês possam falar sobre isso, escrever e explicar tudo isso. Finalmente, voltemos a Eliseu, trabalhador espiritual e aluno de Elias. Elias entra em um campo e se transforma em luz. Um Merkabah humano é visto pela primeira vez. Ele brilha e sobe, e então há a quietude. Imaginem ser Eliseu. Tudo está quieto. Seu mestre se foi. O que acabou de acontecer? Vocês devem relatá-lo. Quem irá acreditar? O que isso significa? Como vocês devem chamar o veículo da espiritualidade que vocês acabaram de ver? De fato, ele relatou, nomeou e passou a imitar tudo o que seu mestre foi. E isso o seu mestre ensinou. Ele se tornou um mestre. Agora, aqui está a segunda onda, e é para a velha alma. O que é um Merkabah? Para que serve? O que vocês fazem com isso? Como vocês o usam? O que há nele? Agora, em vez de simplesmente relatarem como é bonito, ele agora se torna um item acionável para ensinar. Quais são as formas ao seu redor? Qual é a geometria ao seu redor? Poderia ser que contenha tudo o que é? Existem professores, meus queridos, que durante anos começaram a ensinar as respostas a essas perguntas. Quando a professora Peggy Fênix viu pela primeira vez a malha cósmica, ela simplesmente não a viu e fez com que um artista a desenhasse ou a animasse e seguiu em frente. Em vez disso, ela viu os itens acionáveis dentro dela. O que veio a seguir foram fases e níveis de ensino sobre o que era e como usá-lo. Para aqueles
que estão recebendo essas novas percepções. Meus queridos, agora estou lhes dizendo algo que vocês devem saber. Procurem uma mensagem encapsulada em todas as percepções intuitivas. Qual é o item acionável? Como vocês o usam? O que isso significa? Vocês acabaram de receber uma nova camada de amor, ou uma camada de compaixão, ou uma que lhes diz: sente-se aqui e seja amado. Isso é acionável. A percepção é uma ação e começa a explicar um termo que demos tantas vezes antes: a ação compassiva. Há coisas a fazer ou a perceber a cada segunda visão que vocês têm. Todas as cores, todas as formas, cada linguagem, cada luz. Essa é a tarefa da velha alma neste dia. O primeiro item é conhecê-lo. O segundo é descobrir a camada acionável. E o terceiro é revelá-lo aos outros. Estas são as coisas novas hoje, que vocês começam a perceber intuitivamente, que são diferentes de ontem ou do dia anterior. Essas são as coisas que pertencem a quem está lendo, ouvindo ou assistindo a esta mensagem e muito mais. Vocês não estariam aqui caso ao contrário. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Estou apaixonado pela humanidade por um bom motivo. Bem-vindos à mudança. A mudança é real. Daqui a 1 ano, talvez, ou mais tarde, eu gostaria de me reunir com vocês novamente e vocês poderão me dizer o que aprenderam, meus queridos. Não há acaso, vocês estão aqui. Não há acaso. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade, e assim é.